As medidas exibidas no vídeo foram adaptadas na narração para o sistema métrico com finalidade didática. Adição e remoção de eixos cortina e montantes. Adição de novas linhas de eixo às paredes cortina existentes. Há diversas formas de adicionar novas linhas de eixo a paredes cortina existentes. Algumas paredes cortina já vêm com linhas de eixo e outras não. Para adicionar linhas de eixo, selecionamos a parede e abrimos a ferramenta Curtain Grid, Eixo Cortina. Temos 3 opções para colocar as linhas de eixo: All Segments, todos os segmentos, One Segment, um segmento e All Except Picked, todos exceto o selecionado. Vamos começar por todos os segmentos, ferramenta que cria uma linha de eixo em todo o painel. Passando o cursor sobre a borda horizontal do painel, podemos colocar as linhas de eixo verticais. O Revit indica automaticamente os principais pontos, como as linhas centrais. Após dividir o painel, podemos buscar a linha central do novo painel. Passando o cursor sobre a borda vertical do painel, podemos colocar as linhas de eixo horizontais. Podemos buscar a linha central do painel ou dividi-lo em 3 partes iguais. Podemos usar agora a ferramenta One Segment, um segmento, que nos permite criar uma linha de eixo que dividirá um único segmento ao invés de dividir toda a parede. Passando o cursor sobre as bordas horizontais, podemos colocar as linhas de eixo verticais e, passando o cursor sobre as bordas verticais, podemos criar as linhas de eixo horizontais. Vamos usar agora a ferramenta All Except Picked, todos exceto selecionado, que insere uma linha em toda a parede, mas nos permite selecionar os segmentos que queremos excluir. Depois de excluir os segmentos selecionados, os novos segmentos são criados. Edição de linhas ou segmentos de eixo cortina existentes. É muito fácil modificar as linhas de eixo cortina existentes. Primeiro, selecionamos a linha de eixo que queremos modificar. Depois, abrimos a ferramenta Add, Remove Segments, adicionar, remover segmentos, que nos permite selecionar os segmentos que queremos remover. Observe que uma linha contínua passa a ser pontilhada. Podemos remover vários segmentos de uma vez. Também podemos usar este processo para adicionar linhas de eixo. Primeiro, clicamos na linha de eixo que queremos modificar. Clicamos então na ferramenta Add Remove Segment, adicionar remover segmentos, e selecionamos os segmentos que queremos adicionar. A linha pontilhada passará a ser contínua. Adição de montantes a linhas de eixo cortina. Depois de criar linhas de eixo cortina, é fácil adicionar os montantes. Abrimos a ferramenta Mullions, Montantes, no menu Home, Início. Temos 3 opções para colocar os montantes: Grid Line, linha de eixo, Grid Line Segments, segmentos de linha de eixo e All Grid Lines, todas as linhas de eixo. Vamos começar pela ferramenta Grid Line, linha de eixo. Basta selecionar as linhas de eixo para adicionar os montantes. Observe que eles são colocados em toda a linha de eixo. Podemos selecionar um novo tipo para modificar as linhas de eixo usadas. A ferramenta All Grid Lines, todas as linhas de eixo, nos permite colocar montantes em todo o sistema. Funções de fixar ou desafixar elementos do sistema cortina para permitir ou impedir modificações. Quando o tipo de um sistema de eixo cortina não define um padrão para ele, como este exemplo, é fácil fazer modificações. Vamos selecionar o montante. Agora, podemos modificar a localização do segmento alterando as cotas temporárias dele. É mais difícil modificar as linhas de eixo quando as paredes cortina têm um padrão de eixo cortina definido. As propriedades de tipo desta parede cortina definem que ela deve ter um número fixo de linhas de eixo verticais e horizontais.
Se selecionarmos o montante, perceberemos que o elemento foi bloqueado no local. Para desafixar um elemento, clicamos no ícone do pino. Agora que os elementos estão desafixados, podemos alterar a parede cortina. Modificação de eixos e montantes em layouts definidos de acordo com o tipo. Para fazer modificações grandes, podemos selecionar vários elementos de uma vez. Mantenha a tecla Ctrl pressionada enquanto seleciona os montantes. Agora podemos soltar todos os elementos selecionados simultaneamente com a ferramenta Unpin, desafixar. Podemos também excluir todos de uma vez. Sem os montantes, podemos editar as linhas de eixo. Mantendo a tecla Ctrl pressionada, podemos selecionar várias linhas de eixo e desafixá-las ao mesmo tempo. Agora, podemos usar a ferramenta Add Remove Segments, adicionar remover segmentos, para remover segmentos de linhas de eixo.